Cadê você? Não está mais aqui para me atender. Olha, o Daí José, para a gente perguntar onde está aquela economia pujante do Brasil. Conversa de hoje com Erli de Silos, empresário sorocabano, nascido em Itapetininga, né? Dono de uma empresa de parafusos, a Tecnofix, e diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, regional de Sorocaba. Em um ano, Sorocaba perdeu 5 mil empregos na indústria. Jundiaí foi muito pior, perdeu 8, Campinas perdeu mais. Olha, Jundiaí tem metade da população de Sorocaba e perdeu quase o dobro dos empregos. Final de maio, começo de junho, comemoração do Dia da Indústria. Tem o que comemorar? Erli de Silos conta tudo isso pra gente aqui, um bate-papo gostoso, onde você vai entender a importância da política na vida cotidiana da indústria do Brasil, no emprego de quem trabalha, de quem está no dia a dia aqui de Sorocaba. Não perca, Erli de Silos com vocês. A vida passa. Bom, o Dedo da Questão de hoje é com Erli. Erli, obrigado pela presença. Né? Obrigado pelo convite. A gente está entrando aqui em junho, né? E terminamos aí maio com comemoração do Dia da Indústria. Momento ruim, né? Eu acho que o país aí, por muitos e muitos anos, está passando um momento aí tão sem previsibilidade, não só no setor industrial, mas eu acho que como um todo, no país como um todo, o Dedo está tendo aí perspectivas não muito otimistas, e já estamos vendo isso aí do ano de 2013, 2014, que já temos aí o crescimento pífio da economia e a indústria mais sofrida ainda, ou seja, esse ano nós estamos fechando 2014 aí com um crescimento de PIB negativo, próximo de -1, e no setor industrial, na indústria de transformação, foi -3,5, ou seja, recuamos aí vários degraus aí. E é um setor, principalmente na nossa região de Sorocaba, que gera muito emprego de boa qualidade. É uma cidade industrial que move também outros setores, como comércio, como construção civil, prestadores de serviço. Então, a indústria não indo bem, você acaba acarretando toda a cidade. E o cenário, né, não é um dos melhores, né? Você não vai falar, vai acabar amanhã, não dá para falar. Eu acho que primeiro é você analisar o passado, a gente está numa dificuldade, e quando você olha o futuro, você não vê muita perspectiva. Então, com certeza, não é pessimismo, não é nada, a gente vai falar também sobre caminhos onde nós temos que buscar para sair disso daí. Mas a perspectiva que nós temos aí para o ano de 2015, e talvez até para o início de 2016, vai ser um ano difícil. Não vamos que seja um tsunami que vai arrasar, não é o intuito da gente entrar por esse caminho. Mas vai ser um ano de muita dificuldade. Agora, por que a gente chegou nesse ponto, Erli? Você entende que a indústria, né, ou a economia de um modo geral, ela está atrelada ao governo federal? Não dissocia isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que toda essa potencialidade que tem todo o setor produtivo no país, você tem que ter a mão firme do governo federal. Isso daí é fundamental para você fazer esse encaminhamento, tanto a nível de você buscar mercado lá fora. A nossa presidente está vindo aí do México, ainda está lá. Você pega o México, por exemplo, ele tem um acordo com 25 países, ou seja, de tarifa zero, livre comércio. O Brasil praticamente nós fizemos aí com a Venezuela, com a Colômbia, com a Bolívia, com o Peru, com a Argentina, ou seja, alguns países que não são tão produtivos. E países como o México, o Chile também um outro bom exemplo, teve essa visão lá atrás de fazer relacionamento comercial com países de alto nível, onde você tem um intercâmbio bastante forte, e é bom você trabalhar com países de alto nível, que você também melhora a inovação tecnológica, você tem similaridade com eles para você avançar. E o Brasil, lamentavelmente, um dos pontos que pecou muito, isso aí é a mão do governo que faz, e outro ponto é a nossa altíssima carga tributária, o custo Brasil totalmente ineficiente. Você pega aí o setor de agronegócios, que é uma grande potencialidade do Brasil, e uma das referências. Você tem o Embrapa, que foi criado na década de 70 para 80,
e fez com que o setor de agronegócio se tornasse uma referência no mundo, e realmente é. Só que você produz um soja, por exemplo, da porteira para dentro, com um valor X. Para você colocar essa soja no Porto de Santos, para depois ir para o outro lado do mundo, para a China, você multiplica isso daí por 30, sendo que essa mesma soja nos Estados Unidos, da porteira para dentro, é mais caro do que aqui no Brasil, ou seja, o agricultor brasileiro ele é altamente produtivo, melhor que os americanos. Só que daí o americano tira o ecoproduto mais caro, mas a logística dele é mais barata, o porto dele é mais econômico, o relacionamento comercial dele com outros países é muito mais eficiente e ele coloca o nosso produto na China muito mais barato do que o nosso. Então são essas discrepâncias que na realidade tem que se trabalhar fortemente para corrigi-las. Você falou dois termos aí, né? Você falou de PIB e você falou de custo Brasil. Queria que você falasse didaticamente, para quem não entende, o que é exatamente, o que significa o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. Isso. E aí você divide isso pelo número de habitantes do país e aí você fala... Tem a renda per capita de cada um. Na realidade, o PIB, o que é? É a construção de riqueza de um país. É o que você trabalha, o que você produz, o que a minha empresa trabalha, o que ela produz, o que cada trabalhador também contribui a nível do seu salário, que tem o poder de compra. Então toda essa união de riquezas, você tem o PIB de um país. Dividindo pela população, você vai ter a renda per capita. E se você pegar como exemplo disso daí, a renda per capita nossa, comparando na década de 80, era similar à da Coreia do Sul, similar à da China. Hoje nós ficamos para trás e esses países subiram 10, 20 vezes mais do que o Brasil, que investiram preponderantemente na educação, uma formação de mão de obra sólida e num relacionamento comercial muito forte com outros países. E o custo Brasil, o que é o custo Brasil? É você ter estradas boas, onde você tira a soja do Mato Grosso e você traz para o Porto de Santos. Se tivesse ferrovias, o custo seria muito mais barato, só que você vem rodoviário de caminhões, com uma estrada ruim, onde você chega no Porto de Santos, está totalmente congestionado, com filas imensas, você não tem um sistema de armazenamento quando você tira a soja lá no Mato Grosso, você tem que produzir aquilo dali, entregar, esse armazenamento, você poderia esperar preços melhores. Então tudo isso daí, o Porto de Santos, por exemplo, falando de Santos, mas Porto do Brasil todo, um custo altíssimo, então tudo isso daqui faz com que o custo Brasil, atrelado à alta carga tributária, inviabiliza o país de ser competitivo no cenário internacional, inclusive no mercado nacional também, porque chega o produto do outro lado do mundo mais barato do que o nosso. Você está sendo muito claro em dizer quais são as implicações, né, as dificuldades da economia, foi muito claro em dizer que as ações do político interferem na economia. E aí eu pergunto para você, por que na campanha não aparece nada disso? Por que a gente não fala nada disso numa campanha? Por que custo Brasil, essa questão do crescimento, que campanha apareceu isso? No momento de decidir entre Lula e Fernando Henrique, ou Serra e o Lula, o Alckmin, o Lula, o Aécio e a Dilma, não aparece isso em momento algum. Eu acho que não é fator de nome de pessoas, a Dilma ou quem foi, isso aí até a nível de governo estadual, independente de que partido lamentavelmente a gente acaba sendo, o brasileiro de modo geral, o eleitor, acaba passando por um engodo. Ou seja, nós somos ludibriados com promessas, e não estamos falando só a nível de governo federal, a nível estadual e qualquer que seja o governo. No federal a gente teve aí um avanço maior e uma vitrine maior do que realmente aconteceu, ou seja, falou-se tanta coisa e hoje está fazendo totalmente o contrário, está fazendo grandes ajustes, que é a palavra de ordem que se tem. Agora, quando você tem ajuste é porque teve desajustes. Ninguém discutiu isso. É indiscutível isso daí. E lamentavelmente esse ajuste está caindo principalmente em cima do setor produtivo, que é uma empresa, uma indústria, um setor de construção civil, em cima do trabalhador, que está sendo altamente penalizado, não só com o desemprego. Nós tivemos aí nos últimos meses, 12 meses em Sorocaba, mais de 5.200 desemprego. Então se fala, crise existe? Existe. Pega para aquele que foi desempregado e pergunta para ele. Então, lamentavelmente, o poder de compra vai diminuindo. Então todo esse trabalho aí que foram feitos ao longo do tempo, agora o modelo político que tem que ser trabalhado. Nós tivemos ontem, inclusive, uma votação para tentar mudar aí o sistema distritão, né,
e acabou não passando. O distribuidor não passou. Então é difícil de você mudar isso daí se você não tiver também toda uma mudança política. Não é muito minha área, você é um grande especialista nisso daí, mas eu acho que teria que ter aí uma mudança nisso daqui. Senão nós vamos resolver um problema agora, o ano que vem vai ter outro, é outro candidato a governador, a presidente, ou sei lá que esfera for, que de novo vai contar uma história e na prática não vai ser aquela. E daí o povo vai falar, de novo fui enganado. Na sua experiência, né, você tem uma empresa, você é diretor, né, de um centro de indústrias aqui em Sorocaba. Como que num momento de eleição, dentro da empresa, como que funciona isso? Ninguém fala nada, só no cafezinho, não tem essa preocupação? Não, eu acho que o setor empresarial, de um modo geral, tanto é que hoje você tem no partido político várias entidades, desde do agronegócio, bancada evangélica, bancada de tudo. E o setor industrial ele é um pouco disperso nisso daqui, ou seja, até pelo momento difícil que, não só agora, mas eu acho que na história toda aí, o setor produtivo, não vamos nem falar só indústria, mas o setor produtivo de modo geral, você tem que ter um foco tão grande para o seu negócio e você acaba não participando muito da política de um modo geral. Acaba sendo um lado errado. Só que se você não se envolve demais naquilo dali, você deixa a sua empresa, o seu negócio e acaba tendo dificuldade, então acaba não se envolvendo. Isso aí a gente tem discutido bastante com o nosso presidente Paulo Scaff, que entrou na política, debateu muito conosco lá com todas as entidades, com todo o setor industrial, para não pedir aval, mas pelo menos para sentir o que nós pensávamos sobre isso. E a grande realidade, que ele sempre comenta, ele falou, não adianta a gente ficar resmungando, brigando, batendo, mas quem vota, quem tem a caneta na mão é que define. Ele falou, então, se um trabalhador entrou para a presidência da República, por que um setor empresarial também não pode galgar alguns pontos e avançar nisso daí? Então, eu acho que existe um amadurecimento, o setor industrial tem que avançar um pouco mais nisso daqui. Todo empreendedor, aliás, todo mundo tem que ser, não ser filiado a um partido talvez, mas tem que estar politizado, ou seja, tem que entender isso daqui, participar um pouco mais, para não sermos comandados por alguém que falou, quero chegar lá e depois ele comanda a gente. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o Elide Círios, diretor do CIESP, nesse bate-papo aqui no Mistura de Economia com Política. Até já. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Bom, estamos de volta com o Dedo da Questão, hoje conversando com Elide Círios, diretor do CIESP, empresário sorocabano, falando bastante do cenário nacional e eu quero te perguntar do cenário local, né? Afinal, a gente vive na localidade, a gente pensa grande, mas mora aqui, né, Elide? Essa realmente Qual que é a realidade hoje? Realmente a frase é essa, eu acho que nós temos que pensar mundial, pensar globalmente, mas temos que agir localmente. E não só pensando em Sorocaba, mas aí já pensando inclusive em conceito de região metropolitana, do qual Sorocaba está inserido e vai ser a sede. E não adianta Sorocaba estar numa ilha de prosperidade e você ter um entorno com dificuldade. Então nós temos que também pensar a nível regional, e é o que o CIESP pensa. O CIESP, na realidade, é uma sede aqui em Sorocaba, regional em Sorocaba, mas compreende 47 cidades, maior inclusive do que a região metropolitana formada. Vai até algumas cidades com divisa com o Paraná. E nós temos que pensar como um todo, ou seja, a nível de levar também industrialização para essa cidade, melhorar economicamente essas cidades da região. E Sorocaba, como é a sede
da região metropolitana e a cidade mais industrializada, mais populosa da região, ela também, quando passa por um grande momento, é fantástico, mas quando passa por um momento com dificuldade que o Brasil está passando, ela também sente mais fortemente os impactos, e é o que realmente está ocorrendo. Nós tivemos aí, como tinha citado antes, nos últimos 12 meses, levantamento do CIESP, mas também do IBGE, aproximadamente 5.200 desempregos nesses últimos 12 meses. Nessas 47 cidades? Não, só Sorocaba? Só Sorocaba. Então isso daí acaba sendo lamentável, tudo isso daqui, porque são famílias que, direto, né, fora 3, 4 pessoas por família, então você acaba tendo aí um número de 20 mil pessoas que sofrendo desemprego, sofrendo impacto, e obviamente deixam de comprar sua televisão, sua geladeira, uma casa própria, ou até alimentação, né, até ir para uma diversão. Então mexe um setor industrial, e Sorocaba praticamente 2/3 da economia de Sorocabano é fortemente ligado ao setor industrial, acaba mexendo com outros setores, como construção civil, como comércio, como prestadora de serviço, ou seja, mexe com toda a economia. E o que fazer localmente para reverter esse cenário? Como se trabalha? Bom, embora o número aí que eu falei de 5.200 aí é um número realmente forte, mas comparando com outras regionais do CIESP, outros como Campinas, como São José dos Campos, Santos, Sorocaba é uma das cidades que foi menos impactada do que esses outros centros industriais. Jundiaí foram 8 mil, né? Jundiaí, exatamente. Jundiaí tem a metade da população de Sorocaba e deu quase o dobro de desemprego de Sorocaba. Então é um exemplo bem gritante. Por que isso daí, que teve menos? Eu acho que ao longo da última década, dos últimos 15 anos, Sorocaba investiu muito fortemente a nível de atração de novos investimentos. Uma política muito bem clara, definida, de fazer com que esse eixo da Castelo Branco, que Sorocaba está inserido, e nós tivemos aí vários eixos de crescimento. Dutra, Anhanguera, onde beneficiou Campinas e toda aquela cidade, e depois chegou a gente brinca aí, a bola da vez ficou Sorocaba nos últimos 10, 15 anos, e obviamente pegando não só aqui, como Porto Feliz, Boituva, as cidades que estão próximas daqui. Então chegou o momento da vez e Sorocaba soube aproveitar muito disso daqui, atraindo muitos investimentos na última década, nos últimos 15 anos, e com esse investimento, empregos de melhor qualidade, até porque vieram empresas de alta tecnologia e, mais do que isso, diversificou a economia. Sorocaba tinha uma forte incidência no segmento de autopeças, né, de metal mecânico, na década de 70, 80, que começou uma fase de industrialização, mas nos últimos tempos aqui começou a diversificar. Nós temos indústrias eletroeletrônica, como a Flextronic, que tem um centro de pesquisa e desenvolvimento fantástico, não só trabalhando com montagem de produto, mas trabalhando em pesquisa, desenvolvendo o produto aqui e não trazendo um pacote pronto da matriz dos Estados Unidos. Então esse é o grande diferencial. Nós tivemos uma Toyota com todos os seus sistemistas que, diferentemente de outras montadoras como General Motors, Volkswagen, estão demitindo, a Toyota está contratando, está aumentando sua participação no mercado. O setor de energias renováveis, como uma Volbe Wind Power, como uma Texis, que está contratando, está montando vários parques eólicos no país, e é uma energia limpa. Então essas empresas que acabaram vindo para cá ao longo dessas últimas décadas, fez com que o impacto não fosse tão pesado e tão forte em Sorocaba. Então isso daqui é o fato que teve lá atrás, e nós temos que pensar no futuro. Como é que nós vamos fazer para melhorar isso daqui e ser menos impactado numa crise? Porque a crise ela vai e vem, se você pegar aí nos últimos 30 anos, teve várias e várias crises. Essa aqui está sendo um pouco mais forte, mais pesada, sem muita luz, mas nós estamos passando de novo e vamos passar por ela. O Brasil não vai quebrar, não vai falir. E o que nós temos que pensar com isso aqui? É que cada cidadão, cada empresa, empreendedor, comece a inovar, comece a pensar diferente, sair daquele quadrado, pensar diferente, porque a crise passa e quem estiver preparado, na hora que vir a bonança, o momento certo, essa empresa vai ganhar dinheiro, vai gerar novos empregos. E Sorocaba, por exemplo, nesses últimos 3 anos, na verdade já faz 3 anos, mas começou essa concepção há 7 anos atrás, o parque tecnológico, que num primeiro momento parece um pouco para muita pessoa da população sorocabana, parque tecnológico, o que isso aí vai influenciar na minha vida?
Mas é que nem o Vale do Silício lá nos Estados Unidos. Foi um grande diferencial, começou do nada e hoje uma referência Agora, a nível de tecnologia. Na prática, o que muda o Parque Tecnológico de Sorocaba? Eu acho que a médio e longo prazo... Você sabe isso que aqui não vai dar- eu falo isso pelo seguinte, eu me surpreendo às vezes, até conversando com alguns empresários, e eles não têm essa noção. Então, aí, se o grande empresário não tem, imagina o cidadão comum. Na prática, porque você faz parte do conselho lá, sim, né? Sim, sim. Do conselho. O Parque Tecnológico, a gente tem agência nova, essa dobradinha, como que ela impacta na vida da cidade? Ela impacta que acaba sendo um local, um celeiro, onde você reúne o setor acadêmico junto com o setor produtivo, alguém que tem uma grande ideia, por exemplo, teve lá uma pessoa que achou que uma biruta eletrônica, biruta não é a pessoa que está meio biruta, é o sistema que dá o controle do vento. voo de um avião. Que tem a biruta tradicional, ele desenvolveu uma biruta eletrônica. Aqui em Sorocaba, isso daí na realidade já é patenteado e pode se virar aí um grande produto nacional. Nós temos lá a própria Flextronic, como eu citei para você, que também está dentro do Parque Tecnológico, desenvolvendo e produzindo lá dentro. Então tudo isso aí você começa a criar novas inovações tecnológicas, nova pesquisa e desenvolvimento. Para quê? Para daqui a alguns anos você ter o seu produto, as empresas serem beneficiadas com todo esse desenvolvimento e mais que isso, junto com o Parque Tecnológico, essa união entre o setor acadêmico, junto com, obviamente, apoio do setor público e mais o setor produtivo com as indústrias, você começa a montar esse tripé que, obviamente, você vai ser um grande diferencial daqui para frente. Assim como foram outros países, como Coreia, que eu comentei com você, Coreia do Sul, Japão, ou seja, eles trabalharam em inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento para você ter um valor agregado muito maior no seu produto. Então é uma coisa que no primeiro momento assusta, muita gente não sabe, mas nós já temos lá, em menos de 3 anos, a maturação de um parque tecnológico no mundo é por volta de 8 a 10 anos, no mínimo. O Sorocaba está adiantado. Com 3 anos e já está tendo resultados positivos. Então talvez falte um pouco mais de divulgação para chegar para o... E é uma coisa nova no Brasil, não é só em Sorocaba, o Parque Tecnológico é novo no Brasil. Então existe aquela, o que é um Parque Tecnológico, o que se faz lá dentro? Na realidade está, e com o Parque Tecnológico você acaba trazendo também para Sorocaba muito mais universidade, muito mais novos cursos. Tivemos aí o privilégio de vir uma UFSCar, vir uma Unesp, as universidades existentes como o Uniso, como uma Facens, todas elas aumentando a sua grade de novos cursos. Tá certo. A gente teve uma sequência da estabilidade da economia, né? De 94 para cá, coincidiu com uma série de administradores bons, né? O Renato Amari ficou 2 anos, o Vitor Lippe, agora o Panunzio. Isso colabora? Sem dúvida nenhuma. Se você não tem alguém que destoa dessa visão de cidade, o projeto vai para o vinagre? De maneira alguma. Eu acho que o setor local, você tem aí o federal, que pode fazer, ou atrapalhar, ou ajudar, ou não ajudar, mas se você não tiver uma administração municipal voltada para essa atração de novos investimentos, voltada para uma política, que às vezes se fala, você tem que cuidar da saúde, claro, isso é fundamental, você tem que cuidar da educação, mas você tem que pensar no futuro a nível de atração de investimento, que quem paga o dinheiro do contribuinte, que paga a saúde, é a população. Se a população não tiver uma remuneração adequada e não tiver emprego adequado, e quem dá isso daqui são o setor produtivo, o setor industrial. Então, você melhorando isso daqui, na realidade, você cria-se atrativos muito melhores aí para a população de um modo geral. E a prefeitura local, ou seja, o administrador local, é de fundamental importância para isso daí. Eu acho que por isso que existe uma diferenciação de algumas cidades. Tem algumas cidades que teve menos impacto com essa crise, como nós citamos atrás, e outras menos. Por quê? O fator preponderantemente são os legisladores locais. O ano que vem tem eleição municipal, você é candidato a prefeito? Não. Meu lado empresarial aí, junto com entidades, já é bastante... Mas se for convidado... Não sou filiado a partido. Participo, eu ajudo bastante, se envolvo muito, mas se doando para o município, não participo. Nunca pensou nisso? Não. Estou atribulado demais aí no meu lado empresarial, no meu dia a dia, nas dificuldades que nós estamos vivendo no dia a dia, então eu prefiro dar o foco mais aí no
meu setor. lado empreendedor. Tá bom. Erli, obrigado. Okay, Sucesso para você. E vamos torcer para o Brasil retomar. Tá certo, vai retomar. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com um café. Até já. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Bom, e o D da questão de hoje acabou. Conversa gostosa com a Erli de Cyrus, né? Acho que ficou claro qual que é o papel do governo federal, o papel do governo municipal. Chegou a hora de ir embora. Eu quero tomar esse café com todos os ex-prefeitos de Sorocaba. Teodoro Mendes, Flávio Chaves, Paulo Mendes, Renato Amari, Vitor Lippe, Panunzio no passado e Panunzio agora. Por quê? Porque foi inaugurada no Paço Municipal a galeria, a nova galeria com o quadro dos ex-prefeitos. Se você quer lembrar como que era a cara de cada um, apareça lá. Com todos vocês, né, que eu sei que estão na audiência, esse café gostoso de hoje. Ó, tem café, viu? Não vem com aquela história que não tem café, que tem café, café de cápsula gostoso, a Thaís que trouxe pra gente. Ó. Tchau, até o próximo Dia da Questão.